Com o trailer de Star Wars, a Ascensão Skywalker, uma dúvida surgiu. Como que o Palpatine pode ter sobrevivido e qual será o papel dele daqui em diante dentro da saga Star Wars, dentro desse encerramento? E é justamente sobre algumas possibilidades que eu vou falar dentro desse vídeo. Antes de eu comentar sobre o assunto em si, sobre o Palpatine, o Darth Sidious, se esse é o primeiro vídeo no canal e você gostar dele, não se esqueça de assinar aqui embaixo e de deixar um like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Por consequência, o canal cresce e fica cada vez melhor. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links que eu usei para fazer esse vídeo em questão. Antes de mais nada, um pequeno contexto. O Imperador Palpatine, ou Darth Sidious, ele é o grande vilão da saga como um todo, desde o episódio 1. E no episódio 6, O Retorno do Jedi, a gente vê o Darth Vader pegando o Imperador e jogando ele no fosso de energia para salvar o seu filho, para salvar o Luke Skywalker. E no processo, o Palpatine, que era o maior vilãozão da porra toda, vira pó. Mas isso era o que a gente pensava, porque no trailer do episódio 9, a gente escuta a icônica risada dele após vermos os escombros da Estrela da Morte, da segunda Estrela da Morte do episódio 6. Mas como que o Palpatine, o Darth Sidious, teria conseguido sobreviver, ser jogado no fosso e depois a explosão da Estrela da Morte? E a partir daqui eu vou comentar 3 caminhos possíveis, indo do mais implausível até o que eu acho mais possível. O menos possível pra mim seria que se trata de um clone do Palpatine, porque no antigo universo expandido, antes da compra da Disney, tem um livro chamado The Dark Empire, onde a gente acompanha uma história que se passa 6 anos após o final do episódio 6, e um novo império está surgindo e está sendo comandado por uma versão mais jovem do Palpatine, que na verdade são clones especiais que foram criados por ele, e ele consegue passar a consciência de um corpo para o outro. Só que inserir isso dentro do episódio 9, eu acho que ia ficar bem complicado, porque é um episódio que está encerrando uma saga de 9 filmes, e aí você começa a colocar elementos que dificultam ainda mais o desenvolvimento, a explicação e o entendimento. Seria muita coisa para um espaço curto de tempo. E até porque, pensando em quando eles colocaram clones dentro da franquia, que foi no episódio 2, saiu aquilo que saiu e não é muito bom. A segunda teoria, que também é meio complexa, eu acho que justamente por ser complexa não faz muito sentido, seria justamente trazer de volta a questão da imortalidade do Darth Plagueis, que o Palpatine fala pro Anakin no episódio 3, na Vingança do Sith, na tentativa de atrair o Anakin pro lado sombrio da força, que seria justamente ele conseguir sobrepujar a morte, porque ele consegue ter esse controle da força que evita com que ele morra. E aí entra uma teoria dentro dessa teoria, que ela é bem mais complexa e novamente, eu acho que é complicar além da conta, mas eu acho até interessante o caminho que ela poderia tomar, que é justamente o fato da gente estar acompanhando o Darth Plagueis esse tempo todo e não necessariamente o Palpatine. Seja justamente essa imortalidade que ele alcança, não é necessariamente ele conseguir sobreviver, mas sim ele conseguir passar a consciência dele, novamente trazendo essa questão da consciência, do corpo atual para o corpo do aprendiz dele. Então justamente seria trazendo de volta a questão dos dois Siths, de ter sempre um mestre e um aprendiz, cujo aprendiz acaba matando o mestre. E aí se o Darth Plagueis, ele tem essa habilidade de conseguir passar a consciência dele para um outro corpo, ele acaba assumindo essa imortalidade, onde ele sempre se mantém, de certo modo, mais jovem e com a consciência e com as habilidades do passado junto com o do corpo mais recente. Ou seja, nessa teoria, o Palpatine era o aprendiz que o Darth Plagueis conseguiu matar a consciência e assumiu o lugar dele, e aí a gente começa a acompanhar a partir do episódio 1 quem seriam os próximos nessa sucessão, que seria no caso o Darth Maul, que acabou morrendo, aí o Conde Dooku, que morreu também, e aí veio a questão do Anakin, que seria tipo o escolhido, o Chosen One, o forte na força, que foi concebido através de midi-chlorians e não sei o que. Só que aí ele foi gravemente ferido no duelo contra o Obi-Wan e aí tornou-se um corpo inviável. E aí novamente traz a questão de, putz, agora tem o Luke e de repente o Luke não tem mais, aí pode ser o caso da Rey ou quiçá do Kylo Ren. Só que aí novamente é você esticar demais uma teoria muito complexa para um episódio que vai encerrar tudo. Ironic. He could save others from death, but not himself.
E por fim, a terceira e última teoria que eu acho mais legal e mais plausível, e a mais simples até, é justamente que o Palpatine tenha se tornado um fantasma da força, tal qual o Obi-Wan virou, o Yoda virou, o próprio Anakin virou. Então seria justamente, ele morreu, mas ele consegue assumir esse Ghost Form, e aí... Isso que eu acho... Agora eu vou longe, porque é muito legal também você pensar que, de certa forma, ele se tornar um fantasma da força faz muito sentido se puxar o próprio episódio 7, porque toda a questão do Ben Solo ir pro lado sombrio começa justamente porque o Luke Skywalker acaba jogando ele pra esse caminho, porque ele tava tentando seguir os caminhos do Jedi, aí o Luke tenta matá-lo, acaba se arrependendo. E nesse processo, talvez o próprio Ben Solo vai atrás das origens dele, atrás do antepassado, do avô dele, ele acabe caindo na lua de Endor, onde aconteceu tudo, porque a gente consegue ver no episódio 7 a máscara do Vader queimada, que foi queimada no episódio 6, no final, lá no funeral do Anakin. E a questão é, como será que ele conseguiu essa máscara? Se ele foi pra lua de Endor atrás disso, ele pode ter acabado sendo atraído pelo Palpatine para essa questão toda, e o Palpatine, como um fantasma da força, conseguiu manipular o Ben Solo para ele ir pro lado negro e se tornar o Kylo Ren. Tanto que tem uma cena no episódio 7, no Despertar da Força, que é justamente o Kylo Ren conversando com a máscara do Darth Vader, e ele fala o seguinte: Show me again the power of the darkness, and I will finish what you started. Vendo isso no episódio 7 de uma forma isolada, parece que é simplesmente ele falando consigo mesmo de uma certa forma para ele não sofrer a tentação da luz. Porque se a gente analisa essa frase, o Kylo fala para o Darth Vader, para essa entidade com que ele conversa, para mostrar novamente o poder da força, mostrar de novo. Se o Anakin no final do episódio 6 se redime, por que ele mostraria o poder das trevas pro Kylo Ren? É uma coisa que não faz muito sentido. E ele fala também, eu vou terminar o que você começou. Mas quem começou isso tudo foi o Palpatine, não foi necessariamente o Darth Vader. E aí chega no ponto aonde eu quero chegar, porque se o Palpatine está conseguindo manipular tudo isso como um fantasma dentro da força, ele pode ter se passado pelo Vader, atraído o jovem Ben Solo e conseguido manipulá-lo de uma forma com que ele acreditasse que o Darth Vader na verdade pertencia ao lado sombrio e continuou pertencendo e acabou sendo derrotado pelo Luke. E aí justamente essa questão de tipo, eu vou terminar o que você começou, mas quem começou de fato é o Palpatine, que está vendo tudo isso por trás das cortinas e vendo essa situação toda se desenrolar. E aí no final isso daria um peso muito maior pro Kylo Ren, muito interessante, que tornaria a jornada dele pro lado sombrio ainda mais trágica, ainda mais dramática, porque no final das contas ele sendo manipulado o tempo todo, e se o episódio 9 de fato encerrar a analogia, sei lá como fala, de Star Wars, da saga dos Skywalkers, tem duas possibilidades. Ou no final das contas o Kylo Ren acabe se redimindo quando descobre toda a manipulação, ou de fato ele abrace o lado sombrio e se torne o grande próximo vilão da saga Star Wars a partir do episódio 10, daqui uns 10 anos, quem sabe, o que eu acharia maravilhoso. E o Palpatine, no final das contas, seria esse vilão que está presente em todos os filmes, mesmo que a gente não saiba. E ele seria, de certa forma, o mestre real do Kylo Ren, e não necessariamente o Snoke. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo para falar sobre o Palpatine estar vivo ou não. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos comentar sobre Star Wars, porque tá chegando o final, vai ser muito da hora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legal, gostei, joinha aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. Por consequência, o canal cresce, fica cada vez melhor. E me sigam aqui nas redes sociais, que lá eu posto foto, eu converso com vocês, eu aviso quando tá saindo um vídeo novo, essa coisa de sempre. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!